She's gone. Ela está acabada. She's invaded. Ela está invadida. And the spirit of communism has took over. E o espírito comunismo tomou controle. Senhor nosso Deus, querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse maravilhoso dia que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos livrado dos acidentes, dos males desse dia, dos perigos. Ó Deus, e chegamos até a tua casa, Senhor, para louvar ao Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor, para o Senhor falar em nossos ouvidos, Senhor, aos nossos corações. Unge, Senhor Deus, um pregador, unge, Senhor Deus, os ouvidos, os nossos corações, para receber do alto a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Dai-nos, Senhor Deus, um bom momento aqui, com o perdão dos nossos pecados. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Com Jesus, amém? Que o Senhor possa abençoar todos presentes, né? E aos nossos irmãos que estão em conexão, também o Senhor possa abençoá-los. Nós vamos iniciar cantando o hino de número 42, A Porta da Salvação, Dó maior. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então a porta aberta e um homem estava perto, então eu parei para ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual a um santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia para mim, ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Quando na porta entrei, perto de Jesus cheguei e senti o seu amor. E Jesus com um braço forte, isto foi a minha sorte, o meu fardo ele tirou. Isto era o meu pecado, mas Jesus tem perdoado e limpou meu coração. Nesta porta tenho entrado, tenho Cristo ao meu lado e também a salvação. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que esta porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje há oportunidades, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vais ficar?
Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Amém, aleluias. 224, firme nas promessas, amém? Lá maior. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindas tempestades a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Firme nas promessas de Jesus. Nós vamos cantar mais o hino 330. Quão grande és tu, enquanto adoremos a Deus com as nossas ofertas. Lá maior, irmão. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas cintilado, o teu poder mostrando a
salvação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando contemplas matas e florestas, o passarinho alegre-se a cantar. As nuvens, montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Amém, aleluia. Somente crer. Tudo é possível, somente crer. Ao som desse hino, vamos receber o pregador da noite. Amém? Senhor Deus, nós estamos alegres e satisfeitos, ó Pai, porque ainda nesta noite podemos vir à Tua casa, Te adorar, se alegrar, ó Deus vivo, com a Tua palavra, e saber, ó Deus, que como meros indignos pecadores ainda temos esta grande oportunidade. Esta, na verdade, é que é a maior oportunidade de um ser humano. É poder chegar em Tua presença e o Senhor ouvir a nossa voz. Em um mundo cheio de pecados, destroços, onde a nação e o mundo está caindo aos pedaços,
mas o Senhor ainda nesta noite atua como advogado e para na brecha pelo seu povo, porque o Senhor está tratando com aquilo que é de mais especial, que é a sua noiva, e por isso nós somos alegres e satisfeitos por termos o Senhor como nosso Pai nesta noite, que para por nós, que nos anima e que nos encoraja a prosseguir. Estamos alegres por termos a cada irmão, a cada irmã, aqui nesta noite, ó Deus, que entendeu e compreendeu o recado do Senhor e tem tentado com tudo, ó Pai, que podem, para dar suas vidas a este Evangelho. A prova é que estão aqui, te adorando, te glorificando. Continua a falar conosco por meio da Tua Palavra, o que nós te pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Amém? Amém. Amém. Parece que vocês não estão muito aqui. Que Deus abençoe e recompense o esforço que cada irmão, cada irmã teve, sair de seu trabalho, de sua casa, para vir e adorar ao Senhor. Nosso boa noite a todos que estão conosco pela internet, YouTube, Facebook, pela nossa página. Que Deus recompense a cada um de vocês. Vamos ficar em pé, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Dá mais um pouco aqui, no púlpito. Um abraço em Bitinga, vó Lourdes, Aninha, tia Raquel, que Deus os abençoe. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Estamos nos dias da voz do sétimo anjo. Ele tocou a sua trombeta. Então os segredos têm se cumprido. As promessas têm se cumprido. Aquilo que ainda não aconteceu, vai acontecer, mas se cumpriu. O mensageiro veio, trouxe o recado de Deus. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Nós sabemos que estes anjos, mensageiros, trata-se de Deus tendo cuidado da sua noiva gentia. Ali nós temos o quadro das 7 eras da igreja, e nós sabemos que estas eras se referem ao povo gentio. Aprendemos pelas Escrituras, pelas mensagens deste mensageiro, que Deus parou o tempo, onde Daniel, em seu capítulo 9, profetizando sobre o tempo, que Israel não teria mais do que 70 semanas, além disso, de cativeiro, de prisão. E ele entendeu pelos livros que seriam esses 70 anos. E nós aprendemos também que na última semana ela foi cortada ao meio, com o ministério de Jesus, e tudo isso tinha um propósito para tratar conosco. Ele parou o tempo
parou de tratar com seus filhos, seus irmãos, para tratar com esta noiva gentia, e neste intervalo foi aberto um parênteses para que nós, gentios, tivéssemos uma oportunidade. O restante desta semana ainda se cumprirá no ministério de Moisés e Elias, isso está em Apocalipse capítulo 11. É aí onde entra então estas 7 eras para a igreja gentia. É Deus tratando conosco, gentios, descendentes de Cão, o filho amaldiçoado de Noé. De Sem os judeus, de Jafé vieram os samaritanos. Então este é o dia e é o tempo onde nós vivemos. Se você olhar para Apocalipse capítulo 2, você começa a enxergar então o primeiro anjo, a primeira era de Éfeso. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. 7 estrelas, 7 mensageiros, 7 castiçais, as 7 igrejas. É aí onde você, meu irmão, minha irmã, se encontra na grande oportunidade que nós, seres humanos, deste dia temos. Você, gentil, foi aberto uma oportunidade e Ele separou para nós estas 7 dispensações. Zambujeiros maus, destituídos da glória de Deus, porém Ele se agradou. E nós vemos que no Velho Testamento tudo é tratado como um tipo, bom, Valdinei. Para que isso fosse cumprido no Novo Testamento, isso tratado em símbolos. E hoje cá estamos nós, nesta última era. Como podemos dizer que estamos dentro de Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14? Pelas características que a Escritura nos mostra. Pelo que São Lucas 17, Mateus 24 nos mostra, enxergamos que estamos dentro desta parte da Escritura de Apocalipse 3, do verso 14 até o 19. Não estamos em Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, mas dentro deste período, desta cidade chamada Laodiceia. Não és frio e nem quente. Não é assim que as pessoas estão hoje? Não é que elas não querem saber de Deus, elas querem. Não é que elas são geladas, porém não buscam com aquele fervor, como se fosse quente. Não, é aquela coisa morna. Não é assim que você tem sentido as pessoas? Vão perdendo o sentimento. Não é que não tem. Tem, mas é a sua medida. Mornas. Morre um vizinho do lado e parece que vão se tornando insensível. Morno. Veja. Olha qual é a característica desta era. Rica sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Houve um tempo de maior prosperidade do que esse que estamos vivendo? As pessoas têm acesso a tudo. Têm conhecimento na palma da mão. Não tem falta de nada. E não sentem nem falta da palavra de Deus. Porque eu estou rico de tanto conhecimento que tenho adquirido.
que não necessitam ou que não precisam buscar a Deus, porque o meu curso de teologia me equipara a Deus. O que é isto? Ela está rica, cheia de soberba. E se vão a uma reunião por um pastor enviado por Deus e começa a passar aquilo que está nas Escrituras, não permitem que seus sentimentos sejam feridos, porque se sentem ricos. Não sentem falta de nada, nem mesmo da presença de Deus. Não é assim que estamos em nossos dias hoje? Como foi nos dias de Noé? Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra? Não davam atenção ao profeta de Deus para aquele dia. Isto é um caduco. A minha ciência mostra que não vai chover. Eu não preciso disto. Você fala para as pessoas hoje em dia: ó, este mundo está para acabar, ele está com os dias contados. Quem te dá atenção? Quem te dá crédito? Porque se sentem ricas e poderosas, inconscientemente não querem prestar atenção, e as atitudes mostram. Talvez não tenham bastante dinheiro financeiro, mas inconscientemente se sentem autossuficientes. Este é o quadro que nós enxergamos, amados, em nossos dias. Aqui dentro desse livro da exposição das 7 eras, página 291, dentro da era da igreja de Laodiceia, o profeta de Deus diz que esta era em que estamos vivendo vai ser muito curta. Isto fala de tempo. Em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta, e terá o ofício de profeta. Ele terá o ministério profético, e esse será baseado solidamente na palavra. Aqui está a característica do mensageiro desta era de Laodiceia. Veja, ele será vindicado como um profeta por causa de sua exatidão. A prova de que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse capítulo 10, verso 7. É onde nós lemos: esta pessoa que neste versículo é chamado de anjo, na nossa versão da Bíblia, não é um ser celestial. O 6º anjo das trombetas, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse capítulo 9, verso 13. E o 7º anjo, da mesma ordem, está em Apocalipse 11, verso 15. Este aqui, em Apocalipse capítulo 10, verso 7, é o mensageiro da 7ª era, e é um homem. E ele deve trazer uma mensagem de Deus, e a sua mensagem, o seu ministério irão cumprir o segredo de Deus, como anunciado aos seus servos os profetas. Deus vai tratar este último mensageiro como um profeta, porque ele é um profeta. É isso que Paulo foi na primeira era, e a última era tem um também. Amós capítulo 3, do verso 6 e 7. Tocar-se a buzina na cidade, o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, o Senhor não terá efeito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. E será necessário um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outra maneira de trazer à luz suas revelações escriturísticas, exceto através de um profeta. Nos dias que Jesus estava na terra, ele era a boca de Deus para o seu povo, para aquela geração. Porém, ele não veio de acordo, amados, com aquilo que a religião do dia trazia. Ele não estava nos moldes
que os pastores e os sacerdotes de seu dia traziam. A sua doutrina era diferente. Aquilo que ele pregava era diferente de tudo aquilo que eles tinham ouvido. Ele não acariciava o ego das pessoas. Ele pregava aquilo que seu pai o mandava pregar. Talvez alguns membros de Anás e Caifás começaram a ir em suas reuniões e gostaram do discurso. Talvez voltaram para o pastor Anás, para o pastor Caifás e disse: ele tem uma bela mensagem. Quando o homem Jesus fala, ele nos envolve. O que você acha, meu pastor? O pastor Caifás dizia: não vem da nossa linhagem. Quem é o pai dele? Qual é a genealogia dele? Porém, eles não atentaram para as escrituras, que o pai buscava adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Não é apenas adorar a Deus, não é apenas carregar uma Bíblia, não é apenas se arvorar e dizer eu creio em Deus e isso é o suficiente. Amigo, há uma diferença. Você o está adorando em verdade, como diz as Escrituras? Fazendo uma analogia com São Mateus capítulo 25, você tem ali aquela parábola das 10 virgens. Elas eram virgens? Eram? Eram. Tinham suas igrejas? Tinham. Eram santas? Eram. Eram puras? Eram. Elas tinham suas congregações? Elas tinham os seus sacrifícios? E a parábola nos mostra isso. Porém, quando o noivo veio, 5 delas não puderam ir ceiar com ele. Mas não eram virgens? Eram. Não eram santas? Eram. Não carregavam a Bíblia? Eram. E vamos trazer para os nossos dias? Talvez até carregando a mensagem do mensageiro? Talvez até terem sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo? Mas qual era a maneira que estava adorando? O motivo de se carregar, porque não é apenas por carregar a mensagem do profeta, carregar uma Bíblia que se deve crer que é um enviado de Deus. Tem que se ver pelas características que traz aquele ministério. Ou nos dias de Moisés não tinham outros profetas? Tinham. Mas o que mostrava que Moisés era o homem de Deus? O que mostrava que Elias era o homem de Deus? Por aquilo que seu ministério demonstrava, se estava de acordo com as Escrituras. Elas chegaram perante Jesus e disseram: mas em teu nome fizemos milagres, mas em teu nome fizemos maravilhas, mas em teu nome nós tivemos prodígios, alegrias. Mas nós aprendemos que nenhum daqueles que se chega perante Deus com fé volta vazio. Vai receber bênção, vai. Mas como estamos chegando a Ele? E será necessário um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outra maneira de trazer à luz suas revelações escriturísticas, exceto através de um profeta. O que Jesus disse para elas? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas nós não carregamos a Bíblia? Mas nós não fizemos parte das reuniões? Nós não fomos na reunião dos santos? A palavra sempre veio através de um profeta e sempre virá
que esta é a lei de Deus, fica evidente, até mesmo por um exame ocasional da Escritura. O Deus imutável, com caminhos imutáveis, invariavelmente enviava seu profeta em cada era, onde as pessoas tinham se extraviado da ordem divina. Noé, eu estou cansado do pecado desta geração. Vai lá e constrói um barco, porque eu vou destruir este mundo. Chega. Jonas, vai para Nínive, porque eu vou destruir. Você vai lá e vai pregar. Havendo não só os teólogos, mas também o povo se afastado da palavra, Deus sempre enviava seu servo para estas pessoas, porém à parte dos teólogos, a fim de corrigir o falso ensinamento e conduzir o povo de volta a Deus. Porém sempre o homem de Deus vem na contramão daquilo que a religião do dia prega e mostra. O que a religião de hoje mostra? Venha para Deus e não sofras mais. E qual é a mensagem do mensageiro desta era? É o contrário. A maior mentira que pode haver no Evangelho é esta: venha para Deus e não sofras mais. Não. O caminho do Evangelho é um caminho de abnegação, é um caminho de cruz, é um caminho de renúncia. Não sofras mais são os neopentecostais. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas tem um fardo, mas tem um jugo. A vida de Abraão estava tranquila. Ninguém perturbava Abraão. Ninguém criticava Abraão. Até Melquisedeque vir e dar-lhe a promessa. E ele crer e começar a viver como se já tivesse o filho. Quantas críticas não receberam? Quantas visitas deixou de receber em sua casa? Não vou mais ter com Abraão, porque ele agora está falando que vai ter um filho. Nessa idade? Portanto, vemos que vem um mensageiro para a sétima era, ele é um profeta. Não somente vemos que este mensageiro viria aqui, Apocalipse capítulo 10, verso 7, mas encontramos que a palavra fala de Elias vir antes que Jesus retorne. Mateus 17, 10. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus disse: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas antes da vinda de nosso Senhor. Elias deve voltar para uma obra de restauração na igreja. É isto que Malaquias capítulo 4 versos 5 e 6 diz: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha um dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não há absolutamente nenhuma dúvida que Elias deve retornar antes da vinda de Jesus, e ele tem uma obra específica a realizar, e essa obra é parte de Malaquias capítulo 4 verso 6, que diz que ele converterá o coração dos filhos a seus pais. A razão de sabermos que esta é sua obra específica a ser feita nesse tempo é porque ele já realizou a parte que diz que converterá o coração dos pais aos filhos, quando o ministério de Elias esteve em João Batista. Esta primeira parte dessa escritura então já foi cumprida em João Batista. Lucas 1,17: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. No ministério de João, os corações dos pais foram convertidos aos filhos. Sabemos isso porque Jesus assim o diz, mas não diz que o coração dos filhos foram convertidos aos pais. Isso está por acontecer, que seria a outra parte da escritura, o ministério de Elias de novo enviado à terra, a quarta manifestação deste ministério.
Sabemos que Elias, o tisbita, só existiu um. Porém Deus se agradou daquele espírito que estava sobre ele e o reenviou àquele ministério, e o enviaria 4 vezes mais. Em Eliseu, em João Batista e agora no 7º anjo da 7ª era. E as características são as mesmas do ministério de Elias, o tisbita, mas isso não é uma reencarnação. É o ministério exercendo sobre uma outra pessoa, mas é o mesmo. Elias, filho do homem e 7º anjo. Elias combatendo a posição das mulheres e as corrigindo. Filho do homem, revelando os segredos ocultos das pessoas. 7º anjo, abrindo a palavra. Veja, Jesus chamou João Batista de Elias. São Mateus capítulo 17, verso 12. Mas digo que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. A razão pela qual ele chamou João de Elias foi porque o mesmo Espírito que estava sobre Elias voltara sobre João. Assim como esse Espírito voltara sobre Eliseu após o reinado do rei Acabe. Agora uma vez mais esse Espírito voltará sobre outro homem um pouco antes de Jesus vir. E ele será um profeta, ele será vinculado como tal por Deus, uma vez que Jesus mesmo não estará aqui em carne para vindicá-la como ele fez com João. Isto será feito pelo Espírito Santo, de modo que o ministério deste profeta será acompanhado de grande e maravilhosa manifestação. Como um profeta, cada revelação será vindicada, porque cada revelação acontecerá. Oh, irmão, olhe para o ministério desse 7º anjo e veja se tudo o que disse não aconteceu. Veja se sua doutrina não encaixa com a Escritura. Veja se seu batismo não encaixa com a Escritura. Você me diz: mas o nome de Branham não está na Bíblia. Mas o de Paulo está. E em Apocalipse 19, ele batiza as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. O mesmo batismo que esse 7º anjo pregou e cumpriu e fez. Oh, irmão, é doce saber que no que é certo, no que é verdadeiro você está. Aquele pai olhava para o filho e dizia: filho, tome cuidado. Ele estava numa mata fechada. E o pai, com todo o cuidado: você cuidado de pisar aqui, viu? Cuidado que aqui tem um buraco. Cuidado para você não pisar aqui e estrepar nesses espinhos. Olha o galho, olha a árvore, olha o buraco. Chegou a hora que o filho disse: pai, eu só piso onde você pisa. Você que tem que ter cuidado onde você vai pisar. Eu só estou pisando onde você está pisando. Irmão, nós não temos que inventar a roda. Só temos que fazer aquilo que o mensageiro já deixou feito, o caminho percorrido. Não temos que inventar nada. Não, eu recebi uma nova maneira, e foi assim que ele quis dizer. Quem sabe também os pastores Anás e Caifás não diziam isso para suas ovelhas. Não, vocês ouviram isso desse pregador Jesus aí, mas ele não quis dizer isso, porque Moisés disse diferente. Não entenderam que ali estava uma nova dispensação que começava a ser aberta. A lei se encerrando com João Batista e a graça começando com Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Irmão, isso nos dá regozijo em saber. Quem te mostrou isto? Foi Ele que se agradou em te mostrar isso. Para Anás e Caifás, Jesus não disse quem ele era. Ou ele disse: não, vós dizeis. Mas para uma samaritana, que não tinha muita capacidade intelectual talvez para compreender os escritos que Anás e Caifás entendia,
Mas ele disse: eu sou o que falo contigo. Ele deixou-se mostrar para aquela mulher. Ele expressou suas características a ela, e ela tinha uma semente, e ela captou quem ele era. A resposta dela é emblemática: vejo que tu és profeta. Por quê? Porque ele se expressou a ela. Ela entendia, ela lia que quando o Messias viesse, ele faria aquilo que ela estava vendo na frente dela. Oh, irmão, ele: não, eu vou deixar essa mulher saber quem eu sou. E ele começou a ministrar, a exercer seu ministério. Olhe para a oração sacerdotal. São João 17. Pai, eu oro por estes. Para alguns ele se abriu, ele se desvelou, mas para a maioria das pessoas que o via, ele sabia por presciência que elas jamais creriam nele. Veja, ele será vindicado como tal. Maravilhosos atos de poder serão realizados aos seus comandos em fé. Então será dada a mensagem que Deus lhe deu na palavra para converter as pessoas de volta à verdade e ao verdadeiro poder de Deus. Alguns ouvirão, porém a maioria fará o esperado e o rejeitará. A maioria. A maioria. Quantos entraram na arca? Vocês sabem. 8 pessoas. Qual era o tamanho da congregação de Jesus no final de seu ministério? Vocês também sabem. Quantas pessoas estavam congregando no final do ministério do irmão Brana, no tabernáculo Brana? Eram aquelas multidões que lotavam estádio? Porque jamais suportariam quando a palavra fosse aberta. Não tinha estrutura para receber a palavra. Qualquer coisa era motivo. Ele tem Beelzebu. Mas nós também aprendemos que eles só disseram que Jesus tinha Beelzebu porque Beelzebu já estava dentro deles. Você só conseguiu enxergar isto e saber que isto era para você porque isso já estava dentro de você. Não é que você foi o autossuficiente, não é que você foi o mais inteligente e disse: não, eu descobri isso e eu vi que isso é para mim. Não, não. Deus, antes da fundação do mundo, te escolheu e falou: esse eu vou deixar saber, para que eu vou demonstrar as minhas características, e ele vai me identificar dentre todas as vozes e dizer: não, esta é a verdade. Aleluia. Abel identificou que era sangue, que era cordeiro. Caim também estava fazendo uma adoração, ou não? Estava. Ele também tinha seus cultos. Um bom religioso, um altar bonito, um altar belo. Tem seus cultos, tem suas reuniões, milagres acontecem, prodígios e maravilhas, mas o carro-chefe, que é a palavra, está atrás. Aleluia. E com isto Satanás vai dando risada. Não, porque eu falar em línguas é a evidência que eu tenho o Espírito Santo. E o profeta vem e diz: não, vá para 1 Coríntios capítulo 13. Você pode ter tudo isso, se não tiver Deus, é como um metal que soa e um sino que tine. É crer na mensagem da hora, que é a evidência que você tem o Espírito Santo. E qual é a mensagem da hora? Qual é a parte da Escritura que nós encontramos? Nossos olhos foram abertos para enxergar qual é o dia e a sua mensagem e o seu mensageiro.
Não é isso que estamos aprendendo nos cursos de sexta-feira, reconhecendo o seu dia e a sua mensagem? Que preciosidade! Você reconhecer, não, eu estou vivendo nesta parte da Escritura. Esta é a era, esse é o dia, estas são suas características, e eu não vou me envolver com elas. Você escapou, minha irmã. Você escapou, meu irmão. Oh, glória a Deus. Ele te guardou num aprisco seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você está descansando com segurança. Que segurança isso nos dá em saber que no que é verdadeiro você está, e que você está adorando não apenas em espírito, mas também em verdade. Não é apenas dobrar os seus joelhos, fazer ali a sua prece, subir um monte, como se aquilo fosse o que Deus exigisse. Vai lá para o monte, passa 50 dias sem comer e sem beber, como se essa fosse a exigência de hoje. Inconscientemente estão saindo para comprar Espírito Santo, não sabendo que a palavra está em nosso meio e não conseguem identificar a palavra manifestada andando em nosso meio. A mensagem do profeta é a palavra de Deus hoje em nosso meio. Jesus andando no meio deles e não conseguiram enxergar a palavra manifestada em carne. Deus, por meio desta mensagem, a palavra escrita em seu dia, e não identificam que é Deus também por meio deste ministério. Porque este sétimo anjo foi diferente. A tua mensagem precursará, não o homem, mas a tua mensagem, ela continua chamando e dizendo: venha. Mas quem deu crédito à nossa pregação? Tiveram alguns, Ana, Simeão. Então você pode citar seu nome nesta noite, que deu crédito a esse recado, a esse alarido. Aleluia, glória a Deus. Você captou a voz do sétimo anjo, porque quando ele tocar a sua trombeta, singular, não quando tocarem como se fosse vários profetas, vários mensageiros, mas a sua trombeta, a sua mensagem, falando de um. Não há confusão nas Escrituras. Porém, repito, necessitaria de uma predestinação para que seus olhos não fossem vendados. Veja, visto que este profeta mensageiro de Apocalipse 10:7 será o mesmo de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, ele naturalmente será como Elias e João. Ambos foram homens rejeitados pelas escolas religiosas reconhecidas de seu dia. Ambos foram homens do deserto. Ambos agiram somente quando tinham assim diz o Senhor, diretamente de Deus por revelação. Ambos bradaram contra as ordens religiosas e líderes de seus dias. Mas isto não foi só assim. Veja, ambos profetizaram muito contra as mulheres imorais e seus modos. Elias contra Jezabel. João repreendeu Herodias, a mulher de Filipe. Embora não seja popular, ele será vindicado por Deus, assim como Jesus autenticou João e o Espírito Santo autenticou Jesus. Nós bem podemos esperar que esse homem seja em primeiro lugar autenticado pelo Espírito, operando em sua vida com atos de poder que são incontestáveis.
Agora esse mensageiro de Malaquias capítulo 4 e Apocalipse 10, 7 fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá o coração dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse capítulo 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estas verdades, mistérios, aqui entre aspas, divinamente reveladas, que literalmente converterão o coração dos filhos aos pais do Pentecostes. Os filhos aos pais pentecostais. Filhos nós, a fé dos apóstolos de Pentecostes, o mesmo batismo, a mesma fé, a mesma doutrina monoteísta, aonde a igreja se perdeu no ano 325 depois da morte de Cristo. Mas este ministério deste profeta, Mateus 17, ele restauraria o que a igreja tinha perdido lá no concílio de Nicéia, todas as coisas. A doutrina dos apóstolos foi restaurada neste ministério. O batismo correto, não sendo mais politeísta, crendo em 10, 20, 30, 40 deuses, aonde Roma só mudou o nome e as datas. 25 de dezembro era a adoração do Deus Sol. Aqui nós vamos colocar que foi o Filho de Deus. E então aqui vai ser Natal. Ele nasceu aqui. E a igreja engoliu com vara, linha, anzol e tudo. Porém, restou um remanescente que não se dobrou. Restou um remanescente que não se dobrou. Elias olhou e disse: Senhor, eu estou sozinho. A boca de Deus agora sozinho embaixo de um pé de zimbro. Não, Elias, desce. Eu separei para ti 7.000 varões que não se dobraram. Oh, irmão, você não está sozinho nesta caminhada. Muito embora uma minoria, porém uma minoria revelada. Uma minoria que não se mistura. Uma minoria que crê com tudo que tem e não abre mão da palavra. E o que é certo, nós dizemos isto é certo. E o que a palavra diz que é errado, nós confirmamos e não questionamos. Esta é a diferença. Esta é a diferença. O novo nascido, ele não questiona, ele crê. Ele crê. Veja, mais uma comparação e nós vamos encerrar. O mensageiro profeta que precedeu a primeira vinda de Jesus. As pessoas no dia de João confundiram-no com Messias. João capítulo 1, versos 19 e 20. E esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Agora este mensageiro profeta do último dia terá tal poder diante do Senhor, que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. E não é o que aconteceu nos dias que o Mombrano ainda estava vivo? Ele disse: apenas porque meu ministério ficou um pouco sobrenatural, ao ponto de hoje pessoas se batizarem no nome de William Branham. Haverá um espírito no mundo e no tempo do fim que seduzirá alguns e os fará crer nisso. Porém, não creia nisto. Esse mensageiro, ele não é Jesus Cristo. Eu estou lendo a página 296. Esse mensageiro não é Jesus Cristo. Ele não é o Filho de Deus. Ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. É diferente. Ele não é o Filho de Deus, ele é um Filho de Deus.
Ele não precisa que lhe concedam maior honra do que aquela que João recebeu quando foi a voz que clamou: eu não sou o Cristo, mas ele vem depois de mim, após mim. Antes de encerrarmos esta sessão sobre este mensageiro da era de Laodiceia, devemos considerar seriamente esses dois pensamentos. Primeiro, este era um mensageiro profeta. Apocalipse 10, verso 7, quando tocar a sua trombeta, singular. Não houve uma era onde Deus deu ao seu povo dois profetas maiores de uma vez. Ele deu Enoque sozinho, ele deu Noé sozinho, ele deu Moisés, só ele tinha a palavra. João Batista veio sozinho. Agora nesse último dia deve haver um profeta, não uma profetisa, embora nesta era haja mais mulheres pretendendo dar a revelação de Deus do que os homens. Porém, se o tempo não fosse abreviado, até os eleitos poderiam se perder. Não é isso que diz as Escrituras? Se possível for, mas não será possível. Esta semente não pode ser enganada. Ele tem tentado fazer de tudo para tentar chamar a sua atenção, e por isso é que ele até às vezes carrega este livro, ungindo homens para carregar a mensagem do profeta, porém eles mesmos a interpretando, usando o mesmo que você usa, carregando as mesmas coisas, porém ungidos por outro Espírito, para lhes expressar outra coisa que o profeta não diz. Querem fazer do profeta um mentiroso, mas a noiva eleita, predestinada, ela enxerga, ela faz uma análise de São Martim, foi subindo, quando viu a coroa na cabeça, opa, pode ir embora da minha presença. O meu mestre, o meu rei, é a rainha que o vai coroar. Ela começa a analisar as Escrituras e ela vê algo errado. Irmão, vamos dar glória a Deus por isso, em saber que você está no que é verdadeiro. Amém? Amém. Outro dia a gente continua para tentar concluir. Um abraço fraternal a todos vocês que nos acompanharam pela internet. Com as duas folhas aqui, irmão Felipe Estevão. Irmão Felipe, que desde sempre está aí nos ajudando. Muito obrigado, irmão Felipe. Irmã Késia e família em Céu Azul, Goiás. Irmã Poliana em Ponte Alta, Gama, Distrito Federal. Irmão Hinaldo e família em Brasília, Distrito Federal. Irmã Valdirene, irmão Cauã e irmão Isaac em Morro Doce, São Paulo. Irmão Silas em Carmo do Parnaíba, Minas Gerais. Irmão Adalberto Souza e família em Balsa Nova, Paraná. Irmão Lucas e a irmã Marta, irmão Enoque em Fazenda do Rio Grande, Paraná. Irmã Marinalva em Cambé, no Paraná. Irmão Ageu e a irmã Mira em Cajamar, São Paulo. Irmã Ana Maria em Santana de Parnaíba, São Paulo. Irmão Joanir Lima em Viana, no Espírito Santo. Irmão Maiki e irmã Aparecida em Brasília. Um abraço, irmão Maiki, irmã Aparecida. Irmão João Leite, irmão Augustinho em Jardim Gagoiás. Irmã Avânia e irmã Esther Ruth em Jardim Gagoiás. Irmão Caíque e família em Formoso do Araguaia, Tocantins. Um abraço, vocês também em Formoso. Irmã Maria Freires e família em Jardim Gagoiás. Irmã Brenda em Gama, Distrito Federal. Irmão Crenilson em Planaltina, Goiás. Irmã Mazé em Fortaleza, Ceará. Irmão João Batista em Planaltina, Distrito Federal. Irmã Cátia Simplício em Gama, Distrito Federal. Irmã Coraci em Iaciara, Goiás. Irmã Mazarelo Bastos em Asa Norte, Distrito Federal. Irmã Arlinda Neri em Valparaíso, Goiás. Irmão Marinângelo em Brasília, Distrito Federal. Irmão Regimilton e família em Valparaíso, Goiás. Irmão Marcelo Mesquita e família em Valparaíso, Goiás. Irmã Merci em Águas Lindas, Goiás. Irmão José Inácio e família em Novo Gama, Goiás. Irmão Rafael e irmã Daiane em Teófilo Otoni, Minas Gerais.
Irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Ivone em Candangolândia, Distrito Federal. Irmão José Correia, irmã Febe. Irmão Lucas, irmã Giovana em Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Irmão Luiz Siqueira em Jardim Gá, Goiás. Irmã Neuci, irmã Rebeca em São Carlos, São Paulo. Irmã Isabelle, irmã Rebeca e irmã Ana Rebeca em Gama, Distrito Federal. Irmão José Rufino em Sol Nascente, Goiás. Irmão Manuel Camelo e família em Jardim Gá, Goiás. Irmão Isaac e família em Vicente Pires, Distrito Federal. Irmão Jorge Cunde, irmã Diva Cunde em Fazenda Boa Esperança, Goiás. Irmã Lucília em São Sebastião, Distrito Federal. Irmão Eupídio e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Marcos Roberto em Jardim Gá, Goiás. Irmã Bete em Gama, Distrito Federal. Irmã Palmeirinda Pinheiro em São Miguel do Araguaia, Goiás. Irmão Eliezer em Fernandópolis, São Paulo. Irmão Júnior e família em Pedregal, Goiás. Irmã Neuza Camimura em Araçatuba, São Paulo. Irmã Joana Mota em Guajará-Mirim, Rondônia. Irmã Maria Olímpio em Lusiânia, Goiás. Irmã Luísa Coelho, Califórnia, Estados Unidos. Irmã Luísa, quando vier ao Brasil, então a irmã também vai ser batizada, não é? Em nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Luísa é cliente do irmão Bruno Fogaça, lá. Morou um tempo, né, no Jardim Gá. É cliente lá do irmão Bruno, do irmão Wesley. Tem assistido bastante cultos. Pelos seus comentários, vejo que a irmã tem sido esclarecida. E vai ser uma alegria para nós em ver a irmã ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, irmã Luísa Coelho, aí na Califórnia, nos Estados Unidos. Irmão Leonardo Leite, em Ceilândia, Distrito Federal. Aqui pelo Facebook, YouTube, pela nossa página, nós temos aqui um total de 278 conexões. Cremos que esta bênção chegou até vocês, aí em seu lar ou no seu trabalho, seja onde você participou. Vocês também foram abençoados. Todos os nossos cultos são transmitidos pela nossa página na internet, tabernaculodafebrasilia.org.br. Pela nossa página você também tem toda a nossa programação. Ela começa bem cedo, de 7 às 8 da manhã, pela Rádio Fé FM 88,7. Das 8 às 8h30, de segunda a sexta-feira, Sara Brasil FM. E de segunda a sábado, de 11 ao meio-dia. E aos domingos de 12 às 13 horas, Rádio Redentor AM 1110. Toda esta programação é exibida também pela nossa página. É uma bênção para você, em seu lar, onde você estiver. Você pode ser abençoado. E logo cedo você recebe a palavra do dia, aí no seu smartphone, no seu computador, de onde você fez o cadastro. Você vai lá e se inscreve, e é avisado todo o nosso trabalho. Se você se inscrever, você recebe aí no seu celular a notificação. Quando começar a nossa transmissão aqui em Taguatinga, chega aí no seu smartphone. Nossos cultos de quarta, sexta no Pedregal, tudo chega e te avisa. Então hoje está fácil, né? Não tem nem como você esquecer. Eu esqueci a hora. Basta você ir lá e se inscrever no nosso canal no YouTube e ele já te avisa. E a palavra do dia também, se você se inscrever, já chega aí direto no seu celular. Se não, se você desejar passar seu número, a gente envia para você bem cedo. Né, irmão Valdinei? Assim que pouco chega no celular do irmão Valdinei, a palavra do dia. Amém. Vamos ficar em pé? Nós temos aqui um pedido de oração, não veio aqui a razão. Irmão Valdinei, o senhor pode vir aqui para o senhor orar? É Josué Pereira, não veio aqui a necessidade. Mas se há algum pedido, seja aqui no tabernáculo ou mesmo pela internet, creia que mediante a sua fé, Deus te atenderá. Vamos orar com o Valdinei. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite, ó Pai, onde temos aprendido, ó Pai, que temos um profeta, ó Deus, e isso não muda, ó Pai. Isso
nos renova a cada dia com essa convicção, ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, a ser melhores cristãos, ó Pai. Nós necessitamos disso, Senhor, da Tua palavra em nossos corações, ó Pai. Abençoa os irmãos que pediram oração, ó Pai, seja com ele, liberte, cure, ó Pai, cada um que fez o seu pedido, ó Pai. Ó Deus, e agora leva nós para nas nossas casas, Senhor Deus, e assim, ó Pai, nós cremos em Ti, ó Pai, e necessitamos do Senhor em todo momento da nossa vida, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Pai, no nome santo, amém. Ainda em tempo, amados, vamos relembrar, né? Sábado próximo, Santa Ceia do Senhor, aqui em Taguatinga, 18 horas, né? E domingo, às 17 horas, ali no Novo Gama. Amém. Cumprimente seu irmão dizendo: Deus continue te abençoando e até sábado próximo. Que Deus vos abençoe.